Olá, meus irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia. Convido os irmãos a abrirem comigo as suas Bíblias na carta do apóstolo Paulo a Filemon. Nós vamos ler os 3 primeiros versículos nesse momento. Vamos então fazer a leitura. Carta de Paulo a Filemon, vamos ler os 3 primeiros versículos, que diz assim: Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, nosso cooperador, e a nossa amada Áfia e a Arquipo, nosso camarada, e a igreja que está em tua casa. Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos orar? Senhor, em Cristo nos perdoe os pecados e abençoe neste momento, para que a tua palavra seja manifesta, Senhor, nós possamos compreendê-la e o Senhor aplique ao nosso coração, nos edificando para a glória do teu nome, para o nosso bem em Cristo Jesus. Que o teu nome seja honrado, Senhor, e nós possamos ser instrumentos do teu amor, da tua graça, em Cristo Jesus, no poder do seu Espírito. Amém e amém. Irmãos, semana passada eu iniciei com vocês nossos estudos nessa pequenina carta, e nós fizemos uma introdução a ela, onde nós abordamos questões gerais sobre a autoria, falamos um pouco de autoria, da ocasião, do destinatário, não é, em que esta carta foi escrita, procurando os temas da carta, do tema principal e dos ensinos gerais da carta, procurando mostrar a vocês, então, dando uma visão geral para que então nós pudéssemos, a partir de hoje, é o que, se Deus assim nos dando graça, nós queremos fazer durante alguns domingos, olhando agora mais detidamente para a carta. Eu estou gravando esse vídeo aos meus irmãos que ainda não podem frequentar o nosso culto. Nós estamos no culto na nossa congregação, na área livre, né, da congregação, bem cedinho de manhã, 7 horas da manhã do domingo. Então eu estou gravando aqui no sábado, na véspera, mas vocês vão ouvir esta mensagem aí por volta das 10h30, já no domingo, né? E eu já terei então feito a pregação na bênção de Deus, na misericórdia do Senhor, já de manhã. Mas estou gravando a vocês, irmãos amados, que estão aí no grupo de risco, ainda não podem estar conosco por causa da pandemia. E nós vamos ficar fazendo assim, então, enquanto estivermos nessa situação, sempre gravando os estudos para os irmãos e para outras pessoas também que quiserem acompanhar. Então nós vimos semana passada que Paulo escreveu essa carta com um pedido muito bem definido, que foi para que Filemon, que era um homem abastado, um homem de recursos e um homem que Paulo elogia bastante como um homem piedoso, como um homem cheio de amor, de fé, que com certeza então ali ajudava a igreja de Deus e ajudou também com certeza o próprio Paulo. Então pede a Filemon, este irmão valoroso, piedoso, cristão, cheio de frutos, para que recebesse o seu escravo fugido, Onésimo, com amor, como cristão, perdoando o que ele fez, né? Mas nós somos informados, e aí para nós juntarmos os pontos aí, conforme Colossenses capítulo 4, conforme Atos capítulo 28, juntando os pontos, provavelmente quando Paulo estava preso em Roma, não é? Então Onésimo, tendo fugido para Roma, para aquela importante metrópole, exatamente para se esconder, ele teve contato com Paulo, com a pregação de Paulo. Talvez ali nessa situação tenha acontecido ali nesse momento, e então visitando Paulo, enfim, teve de alguma maneira ali, fez uma visita a Paulo e teve contato com a palavra, com a pregação, foi convertido e foi transformado. E agora Paulo escreve, né, quando ele então manda Tíquico. Nós temos, por exemplo, aqui a informação de Colossenses, no capítulo 4, versículo 7, quando Paulo diz: Tíquico, irmão amado, fiel ministro e conservo no Senhor, vos fará saber o meu estado, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saiba do vosso estado e console o vosso coração, juntamente com Onésimo, amado e fiel ministro, que é dos vossos. Eles vos farão saber tudo o que por aqui se passa, né? Então nós temos essa situação, meus irmãos, que agora Paulo, seguindo a lei, apesar de que tinha também a lei do Antigo Testamento que dizia para não devolver o escravo fugido, mas ali o contexto era de um escravo de um senhor perverso, que não é aqui. Então Paulo, analisando tudo, provavelmente de Paulo surge essa ideia. Onésimo então volta com a cartinha de Paulo pedindo exatamente que Filemon o recebesse como irmão, como ele diz aqui no versículo 16. Esse é o centro realmente da carta: não como servo, antes mais do que servo, como irmão amado particularmente de mim,
quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Então nós temos aqui, irmãos, exatamente a situação em que Paulo escreve essa cartinha com esse pedido cheio de amor, né? Vamos dizer assim, um tratamento muito gentil de irmão para irmão, fazendo esse pedido. Nós temos então essas informações, irmãos, então que provavelmente Filemon era de Colossos e Paulo estava ali então recebendo a ele, de Paulo, essa cartinha para que Filemon recebesse a Onésimo, irmãos. E nós temos aqui a situação também bastante importante, que só o Evangelho pode realmente fazer isso. Então nós temos aqui como tema principal da carta, e nós podemos colocar um pedido por um escravo fugido conforme o Evangelho. Pedido por um escravo conforme o Evangelho, né? E isso, só o Evangelho pode fazer isso aqui. Nós vemos então esses três pelo menos grandes ensinos aqui dessa carta. Semana passada eu mencionei. Primeiro, que o Evangelho ele transforma as relações. Imagine Paulo, um ex-fariseu, um fariseu fanático, contrário ao Evangelho, que com certeza também não se dava com os gentios, mas agora ele ama um gentio em Cristo Jesus, a quem anteriormente ele odiava, não é? E vimos aqui agora ele fazer um pedido a este gentio por um escravo, e tendo a convicção de que o Senhor dele, que é um cristão, vai recebê-lo. Então nós temos aqui o amor entre um gentio e um judeu, a graça de Deus e a reconciliação, o amor entre um senhor e servo. Então essas coisas só o Evangelho faz. A segunda coisa que nós vimos aqui, que é o ensino também da carta, é que o Evangelho, o cristianismo desidrata a escravidão, que é uma instituição perversa, né? E isso realmente só o Evangelho pode fazer. Os escravos eram considerados como uma espécie aí de objeto vivo, como nós mencionamos, colocado por um certo autor. Mas aqui o Evangelho, tendo essa palavra não já como servo, mas não já como servo antes, mais do que servo, como irmão amado. Então veja que o Evangelho transforma aquele que era meramente um escravo para Filemon como um irmão amado. Só o Evangelho pode fazer isso. Então desidratando, realmente destruindo a fonte, não é, da escravidão, a base da escravidão, a ideologia que estava por trás ali daquela escravidão. Mas não combate diretamente a escravidão, como nós vimos também semana passada, mas ele acaba por destruir a escravidão na sua base, na sua estrutura, e daqui a pouco vem então, com certeza, movimentos de abolição da escravidão, da escravidão, exatamente por exatamente essa transformação que o Evangelho opera. Nós podemos também, irmãos, acreditar nisso, né? E esse é o efeito realmente do Evangelho. Em terceiro lugar, nós vimos o ensino geral dessa cartinha, irmãos, é que Paulo aqui trata de uma maneira tão sábia, né? Usando as palavras com sabedoria, como Paulo sempre usava, né? Às vezes repreendendo, às vezes elogiando, e aqui fazendo um pedido tão dócil, tão cheio de amor, tão cheio de... mostrando realmente um apreço, um amor muito grande por Filemon, e usando palavras tão cheias de diplomacia, de cuidado, de gentileza, né? E nós vemos aqui então Paulo usando também, esse é um tema da carta importante, esse ensino da carta importante, esse usar de sabedoria as palavras. Mas vamos entrar, irmãos, agora nos 3 primeiros versículos, entrando finalmente então no estudo realmente dessa preciosa carta. E aqui eu gostaria de colocar como tema dessa nossa breve reflexão nesta oportunidade, de que nós podemos dizer que é um pedido feito de um cristão para outro cristão. É um pedido conforme os cristãos, ou dentro de uma relação dos cristãos, porque aqui todos são cristãos. Esta saudação, esses 3 primeiros versículos que nós vamos estudar agora, apresentam realmente a saudação de Paulo a Filemon. Não estão colocadas aqui com certeza de uma maneira aleatória, mas tem um propósito. Nós vamos observar agora exatamente este propósito, irmãos, como Paulo ele se qualifica, como ele qualifica as outras pessoas aqui envolvidas, e isso tudo
com base realmente no cristianismo, em Cristo Jesus, no Evangelho, formando então um contexto ali relacional, vamos dizer assim, para que esse pedido pudesse ser feito. Se não houvesse esse contexto relacional, repito, essa relação entre as pessoas tendo como base o Senhor Jesus Cristo, sendo essas pessoas então transformadas e mostrando essa transformação pelo fruto de Deus, não haveria esse pedido, né? Não há como fazer um pedido desse. Esse tipo de conversa, esse tipo de diálogo só existe entre cristãos genuínos, verdadeiros. Essa carta só poderia ter sido escrita tendo em vista o seu propósito por um cristão a um outro cristão genuíno e verdadeiro. Então, assim, meus irmãos, nós podemos entender realmente essa cartinha aqui tão preciosa da palavra do nosso Senhor. Vamos então observar, meus irmãos, o que Paulo diz. Primeiro, não, como eu disse para vocês, não há praticamente dúvidas de que Paulo tenha escrito esta carta. Essa carta também é um detalhe que eu falei semana passada, ela tem um tom muito pessoal, né? A única carta de Paulo assim escrita realmente é um amigo, né? Que não seja um pastor, né? E isso é tão interessante. Então ele diz assim, só que Paulo se coloca da seguinte forma: Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo. Então nós temos aqui que esta cartinha ela é escrita por Paulo, e Paulo se apresenta como prisioneiro de Jesus Cristo, conforme eu já vinha apresentando desde a semana passada, já apresentei desde a semana passada. Essa é uma das cartas da prisão, é uma das cartas em que Paulo escreve estando prisioneiro, e como eu disse, provavelmente durante a sua prisão em Roma. Então, meus irmãos, nós temos aqui Paulo se colocando realmente como prisioneiro, apresentando esse detalhe como necessário de ser lembrado numa carta dessa. Eu sou o prisioneiro, mas ele não diz somente prisioneiro, ele diz prisioneiro de Jesus Cristo. Isso significa, meus irmãos, que ele está preso por causa do Evangelho, por causa da proclamação dele da palavra de Jesus Cristo, por causa do serviço dele ao Senhor Jesus Cristo. Isso aqui já envolve a situação da carta. Paulo era um abnegado, Paulo era alguém tão dedicado ao Senhor Jesus Cristo que não se importava até mesmo ser preso por causa de Cristo, por amor a Jesus e por amor à igreja. Então ele sofria, ele não era egoísta, ele não vivia para si, ele não vivia como os ímpios normalmente vivem, né? Mas ele vivia para a honra de Deus, para a glória de Deus, para o serviço da igreja. Isso aqui está dentro do contexto, porque Paulo, na verdade, aqui está escrevendo a um senhor que foi enganado, que teve o seu servo fugido, provavelmente foi roubado, ou então, pelo menos, como também disse semana passada, se não foi roubado, mas foi trazido prejuízo a ele, porque os serviços que deviam ter sido feitos pelo servo não foram feitos. De qualquer maneira, então, teve prejuízo financeiro. Ele, então, pede essa abnegação, né? Ele pede de Filemon este altruísmo, não o egoísmo, não pensar somente naquilo, mas o perdão, o altruísmo, por amor a Cristo, por amor a Onésimo, que tinha sido convertido por Cristo. Então Paulo se apresenta como um exemplo exatamente dessa abnegação. Isso só é possível dentro do cristianismo, porque só em Cristo Jesus é que os homens agem dessa maneira, sem egoísmo, sem ódio, sem vingança, com perdão, amando a Deus, amando o próximo, em Cristo Jesus. E é por isso que Paulo se apresenta aqui como o prisioneiro de Jesus Cristo. Isso está dentro exatamente do contexto, como exemplo do que ele está pedindo para que Filemon realmente faça. Em seguida ele diz, e o irmão Timóteo? E não precisamos apresentar Timóteo. Timóteo era muito importante no ministério de Paulo, recebeu 2 cartas pastorais, um jovem também pastor, muito bem ali, como alguém que demonstrou claramente o seu serviço, o seu amor a Deus, companheiro de Paulo, apoiador de Paulo, não é? no ministério da palavra. Então nós temos um evangelista, né? Nós temos aqui então uma pessoa que também está dentro dessa situação de serviço a Deus e serviço à igreja por amor, sem egoísmo, sem ódio, mas com altruísmo, com abnegação,
dedicando a sua vida realmente ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E ele fala ao amado Filemon. Então veja que ele chama a Filemon de amado, amado dele, mas amado deles, por eles, pela igreja, naturalmente, em Cristo, por causa de Cristo. Veja que aqui todo o ambiente está no amor de Deus, na comunhão que essas pessoas têm em Cristo Jesus, nesse amor que elas têm a Deus e nesse amor que elas têm uns aos outros. Mas ele acrescenta mais, nosso cooperador, né? Nosso cooperador, ou seja, meus irmãos, alguém que cooperava, que apoiava. Nós sabemos que, pelo que a carta vai dizer, que Filemon era um homem que tinha recursos e possivelmente ali dentro dos seus recursos ele acolhia, ele apoiava, ele ajudava tanto Paulo como as igrejas nas suas necessidades, estava sempre ali dando o seu apoio, era um cooperador, era um ajudador, era alguém que cooperava no trabalho do Evangelho. Então era alguém que já tinha demonstrado também que era um amante de Cristo e um amante da igreja, um verdadeiro, genuíno cristão, crente em Cristo Jesus, como Paulo vai falar mais adiante, como ele diz aqui no versículo 5, ouvindo do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e para com todos os santos. Então este homem que é a quem Paulo escreve, irmãos. Então, veja, é um homem abnegado, Paulo, um homem altruísta, um homem que vivia para Cristo, que tinha sido até preso por causa de Jesus, por amor a Deus e por amor à igreja, juntamente com Timóteo, um grande cooperador seu, escrevendo a um cooperador, fazendo um pedido a ele. Então veja o contexto onde esse pedido de perdão e de recepção, apesar de ter sido traído, fugiu ali Onésimo, e ter sido roubado, só podia acontecer neste contexto. Mas a palavra de Deus continua, aparece aqui outras pessoas, e a nossa amada Áfia e a Arquipo, nosso camarada, e a igreja que está em tua casa. Irmãos amados, essas pessoas aqui, é de se supor, não é? Em que esta senhora chamada Áfia, nossa amada Áfia, observe mais uma vez aqui o amor de Deus aparecendo aqui, a nossa amada Áfia possivelmente era esposa de Filemon, é bem provável, por isso que é citada aqui, e a Arquipo, nosso camarada, provavelmente é filho desse casal, né? Há grandes possibilidades, e a igreja que está em tua casa. Então, e observe então que a amada Áfia está também uma mulher, esposa de um cristão, então também uma cristã amada em Cristo Jesus, uma mulher provavelmente também de uma vida abnegada, piedosa, e Arquipo, filho desse casal, e podemos dizer que ele era também um pastor ali, porque observem o que Paulo comenta sobre Arquipo em Colossenses também, onde eu já disse que é uma carta importante para compreendermos, irmãos, a carta a Filemon. No capítulo 4, no versículo 15 diz: saudai os irmãos que estão em Laodiceia e a Ninfa e a igreja que está em sua casa, e quanto esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também seja lida na igreja dos Laodicenses, e a que veio de Laodiceia, lede também vós também. E dizei a Arquipo: atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para o que o cumpras, né? Então, possivelmente, se tratava de um pastor, e que, ainda que não fosse da mesma cidade, mas era de uma localidade próxima, né? Fosse pastor de uma igreja próxima. Então, nós temos, e que podemos supor, então, era filho de Filemon. Essa é uma carta pessoal, onde nós temos então aqui aparecendo a esposa, o filho, e esse filho é um pastor, e Paulo o chama de nosso camarada, né? É aquele que está na nossa luta, é aquele que pega nas armas conosco, que batalha conosco a nossa luta, é um pastor, é alguém que está proclamando o Evangelho também com a mesma abnegação, altruísmo, amor a Deus, amor ao Senhor Jesus Cristo, amor à igreja de Deus. Meus irmãos amados, observem que esse é o contexto de cristãos. Aqui é uma conversa de cristãos, aqui não é uma conversa de ímpios.
Eu quero então estabelecer esse ponto. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, ao irmão Timóteo, ao amado Filemon, nosso cooperador, alguém que ajudava, alguém que... Então, Paulo não precisa nem de apresentação. Um apóstolo de Cristo que chegou a ser preso por Jesus. O irmão Timóteo também precisa de apresentação, servo do Senhor, apoiador de Paulo, evangelista, e que pregava, amava Jesus, amava a igreja. E olha, precisamos de apresentar aqui Filemon, Áfia, Arquipo. Todas as pessoas são apresentadas também possuindo essa abnegação, esse amor, esse altruísmo, esse amor a Deus, esse amor à igreja, essa fé no Senhor Jesus. Conclusão, isso é uma conversa de cristãos. Irmãos, essa carta só podia ter sido escrita por um homem que amava Jesus e amava a igreja. Um verdadeiro cristão como Paulo, juntamente com Timóteo, um outro verdadeiro cristão. Há um verdadeiro cristão e é uma família cristã, porque aqui se trata de uma família e a igreja que está na casa deles. Não é? Então nós temos, irmãos, esse quadro, essa situação de que eu quero enfatizar bastante isso, esse pedido que se recebesse alguém que fugiu, alguém que roubou, alguém que traiu, recebesse agora como irmão, só podia ser feito por pessoas cristãs, a pessoas cristãs. Esse é o ponto. Essa carta, então, ela nos ensina o valor da obra de Deus na vida das pessoas e de que, consequentemente, essas pessoas, tendo sido transformadas por Cristo e amando Jesus, elas passam a amar o seu próximo, elas passam a perdoar as ofensas, elas passam a serem abnegadas e estar dispostas a sofrer por causa de Jesus e por amor ao próximo. Aqui fica o ensino para nós desse trecho, meus irmãos. Isso está acontecendo conosco? Isso ocorre na nossa vida? Esse tipo de obra que nós vamos estudar agora, tanto de Paulo escrevendo essa carta, como de Onésimo, como de que ele pede para Filemon, só é possível dentro do Evangelho. Então a grande pergunta que essa carta levanta para nós é: nós nos assemelhamos às pessoas que estão aqui envolvidas, ao prisioneiro de Jesus Cristo Paulo, ao irmão Timóteo, ao amado Filemon, à amada Áfia, a Arquipo, nosso camarada, nosso cooperador de armas, e a igreja que está em tua casa? Evidentemente são grandes exemplos bíblicos que nos envergonham, né, pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, se nós quisermos ser realmente sinceros e humildes diante do Senhor. No entanto, meus irmãos, se somos cristãos, há algo disso em nós. Porque o cristão é aquele que é amante de Deus, amante de Cristo, que crê em Jesus e que ama o próximo e que não tem mais aquele egoísmo, aquele ódio a Deus e ódio ao próximo. Como o Senhor perdoaria um escravo fugitivo, traidor, ladrão? Possivelmente ladrão. Só pelo Evangelho. Você e eu temos que pensar e nos colocar diante dessa carta. A grande pergunta é: há isso em nossas vidas? Há isso em sua vida? Há isso, há esse amor, há essa abnegação, há esse amor a Jesus ao ponto até de querer de sofrer por ele, até de ir à prisão por ele, de amar os irmãos, de ser um cooperador do Evangelho como Timóteo, como Arquipo, de ser um cooperador usando os dons que Deus tem dado a nós para ajudar, para apoiar a igreja de Deus. Há isso em nós, meus irmãos. O nosso cristianismo é meramente uma teoria. O verdadeiro cristianismo, ele é uma mudança do coração que se mostra nessas ações práticas e nessa ação tão impressionante de receber um escravo fugido, ladrão, agora como irmão em Cristo Jesus. Só Deus, só o Evangelho pode fazer isso. E o versículo 3, o encerramento da saudação, o apóstolo Paulo diz: graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Porque é saudação cristã, né, comum, mas aqui está também envolvido dentro de tudo que isso aconteceu. É só a graça de Deus que pode fazer isso. A graça de Deus que nos perdoa. Ninguém é assim, ninguém se torna assim pelos seus méritos, pelas suas forças, pelo seu merecimento ou por obra sua, mas foi a graça de Deus que trouxe perdão, justificação pelo sangue de Jesus, e foi a graça de Deus que transformou. É a graça de Deus. Graça e paz
A paz que vem juntamente com essa graça, porque agora é paz com Deus. Pela graça estou em paz com Deus, pela fé em Cristo Jesus, pelo sangue dele eu fui justificado. Justificado, Romanos capítulo 6, verso 1, justificado, pois mediante a fé temos paz com Deus em Cristo Jesus. E essa paz de Deus, irmãos, que leva a paz aos outros homens, que também só existe em Cristo Jesus e só existe no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, a paz de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo, porque é em Cristo Jesus que nós recebemos do Pai esta graça e esta paz. E isso que essas pessoas tinham, por isso que elas eram saudadas dessa maneira. Paulo as saudava assim, porque ele tinha recebido a graça, ele tinha recebido a paz, e ele saudava esses irmãos. Isso não deixava de ser também uma oração, um desejo para que eles crescessem na graça, crescessem na paz, porque na verdade eles já tinham essa graça, já tinham esta paz. Meus irmãos, esta é uma carta e este é um ambiente onde pessoas receberam a graça de Deus, pessoas receberam a paz de Deus, pessoas já foram transformadas pela graça e já estão em paz com Deus e estão em paz com os homens e têm paz para oferecer e para distribuir aos homens. Não são pessoas mais que odeiam a Deus e que vivem egoisticamente e que vivem oprimindo os outros, como era aquela instituição da escravidão, ou que maltratavam quando um escravo fazia uma coisa dessas. Mas aqueles que já foram agraciados, aqueles que já têm a paz de Deus, são capazes de perdoar, como Paulo pede aqui exatamente o perdão a Filemão. Essa é a obra da graça. Só o Evangelho pode fazer isso, irmãos. Eu gostaria então que você, nesta oportunidade, pensasse nesta verdade. Só pessoas assim podem agir assim, verdadeiros cristãos. E eles agem assim, não porque eles têm méritos ou porque eles fizeram isso por si mesmos, mas por causa da graça de Deus, por causa da paz de Deus que chegou a eles em Cristo Jesus. E a grande questão é, primeiro, há isso em nossas vidas? Manifestamos isso? Temos isso em nós? Operamos isso com as nossas relações? Somos pessoas altruístas, somos pessoas que perdoamos, somos pessoas que esquecemos a vingança, somos pessoas que recebemos os outros com perdão, ou estamos cheios de vingança, de ira, de raiva, sentimento de ódio? Somos pessoas que a nossa vida desidrata a escravidão perversa, ou somos pessoas que incentiva e que fomenta e que baseia essa instituição perversa? Somos pessoas que a graça de Deus já se manifestou, já se operou e já se tornou em fruto, vivos e transformadores em nossa vida, e a paz de Deus é exercida, é manifesta por nós ou não? Essa é a questão, meus irmãos amados, que eu gostaria que vocês pensassem, refletissem neste momento e aplicassem às suas vidas, às suas relações, como você trata os outros, como você trata aqueles que estão abaixo de você, quando você é chefe deles em algum sentido, ou aqueles que te oprimiram, te ofenderam, te traíram, te roubaram. O que você pensa deles, o que você sente sobre eles, o que você quer fazer em relação a eles, a maneira como você trata os outros, a maneira como você usa suas palavras, mostra se você é um cristão, mostra se em você já operou a graça de Deus, se em você já operou a paz de Deus em Cristo Jesus. E se isso não estiver em nós? Irmãos, só a graça. Se nós, em algum momento, se alguém que está me ouvindo observar que na sua vida isso não existe, a graça de Deus pode operar na sua vida, meu caro. Clame a Deus, busque a graça e veja, em Jesus, só em Jesus é que Deus opera isso. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Arrependa-se dos seus pecados, confie em Jesus. E se você diz assim, eu não consigo, pastor, vá e lhe peça graça. Senhor, me dá graça, me dá paz. Graças a voz e paz da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. É da parte dele que vem isso, e Ele faz isso em Jesus Cristo. Então, meu querido, clame por essa graça na sua vida. Eu gostaria então de deixar esta reflexão, esse breve estudo bíblico reflexivo, para que os meus irmãos amados pensassem nesta verdade. E que Deus nos abençoe, que Deus, aqueles que já amam Jesus, quero deixar esse conselho final, que você possa exercer cada vez mais este fruto abundante
efeito da graça e da paz de Deus, perdoando, amando Jesus, amando a igreja, sendo abnegado, sendo altruísta, como Paulo prisioneiro, como o amado Timóteo, como a amada Áfia, como o cooperador Filemon, como o camarada, o companheiro de armas, Arquipo, como a amada Áfia. Que Deus opere isso em nossa vida, meu querido irmão e irmã. Amém. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, e que pela Tua graça tão bendita, Senhor, possa operar isso em nós, e que esses frutos tão lindos e maravilhosos, Senhor, tão gloriosos ao Teu santo nome, e tão benéficos a nós e ao próximo, possam crescer cada vez mais em nossa alma e nosso coração, em nome de Jesus. Nós oramos assim e nós agradecemos em Cristo. Amém. Amém. Tenham uma abençoada continuidade do domingo, dia do Senhor. Mais tarde publicarei mais um estudo para o nosso culto doméstico da noite. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a doce comunhão, consolação do Espírito, seja com todos os meus irmãos hoje e sempre. Até, irmãos.